Olá, pessoal. Talvez vocês tenham estranhado um pouco esse silêncio, né? Talvez até se perguntando: será que a Vera esqueceu ou esqueceu de cortar o vídeo para poder gravar? Não, eu apenas quis começar essa nossa conversa da mesma maneira com que a vida costuma conversar com a gente, através do silêncio, em silêncio. E nós não fomos ensinados a lidar com o silêncio. Quando uma conversa fica em silêncio, alguém sempre procura rapidamente um assunto, alguma coisa que retome a conversa, né? E quando chegamos em casa, por exemplo, não suportamos o silêncio. Já temos que colocar uma música, às vezes ligamos a televisão para ter um som. Quando estamos sozinhos, pegamos o celular, parece que temos medo do silêncio. E é verdade, nós temos medo do silêncio. Por isso, hoje, a gente vai conversar sobre isso. Por que temos medo do silêncio? Porque ele não nos distrai de nós mesmos. Quem já viveu um momento em que a vida, de repente, pareceu ficar em silêncio? É comum, né? Muito comum termos esses momentos. Eu quero propor uma experiência, um minutinho só. Nem precisam fechar os olhos. Mas apenas pense em alguns segundos. Se o seu silêncio agora pudesse receber um nome, qual seria? Temos vários silêncios que carregamos conosco. Qual seria o nome que você daria para o seu silêncio agora? Seria talvez o silêncio solidão? Ou quem sabe seria silêncio saudade? O silêncio vazio? Silêncio é aceitação? Ou ainda será o silêncio paz? Silêncio consciência? Grave este nome. Grave o nome que você escolheu para o seu silêncio. Durante a nossa conversa, talvez você compreenda o significado desse silêncio para você. E como eu digo, esse papo nosso começa em mim, mas eu espero que termine dentro de você. Durante muito tempo, eu pensei no silêncio como uma coisa só. Silêncio era simplesmente a falta de som. Mas a vida foi me ensinando que existem vários silêncios. O silêncio de quem perdeu alguém, de quem espera uma resposta, de quem foi embora, o silêncio de quem ficou, de quem muito tem a dizer, mas não encontra as palavras. Existe aquele silêncio que acontece assim, quando uma pessoa nos pergunta: tá tudo bem? E você responde: tá, mas lá no fundo não está. Você já deve ter passado por isso. Dizer que está tudo bem quando dentro de verdade, dentro de você, está existindo uma tempestade. Aprendemos muito cedo a conversar com os outros, mas poucas vezes alguém nos ensina a conversar conosco. E talvez por isso alguns silêncios assustem tanto. Porque quando tudo se cala, somos nós que permanecemos. Fomos treinados a sobreviver, indo na onda, sem escolhas, apenas cumprindo. Vocês já pararam para pensar nisso? Cumprindo as expectativas dos outros. Quando não seguimos aquela teoria do rebanho, né? Que se todos fazem, eu também devo fazer. Temos que tomar cuidado com isso. Temos que conversar aqui dentro. Temos que sentir aqui dentro o que realmente a vida está conversando conosco. Bom, vamos seguindo em frente. Dentre esses silêncios que carregamos,
existe o silêncio e solidão. Você já se sentiu sozinho? Já aconteceu aquela situação de você estar rodeado de pessoas e ainda assim se sentir sozinho? A gente entende solidão como estar sem ninguém. Imagine uma sala cheia, pessoas conversando, risadas, celulares tocando. Em meio a tudo isso existe alguém ali, sozinho, em silêncio, sozinho no meio de uma festa, rodeado de gente. Por fora essa pessoa está acompanhada, mas por dentro ela pode estar se sentindo muito só, querendo que alguém lhe pergunte como está verdadeiramente. Aí a solidão é sentir que ninguém consegue alcançar o lugar onde estamos emocionalmente. Existe uma diferença entre o silêncio da solidão e o silêncio da solitude. Uma pergunta: você gosta da sua própria companhia? Se passasse horas sem celular, sem TV, sem música, se sentiria sozinho? Ou você estaria com você? Existe uma jornada entre a solidão e a solitude. A solidão é a falta de alguém. E a solitude é a presença de alguém, a sua presença. Eu fiz aqui um quadro tentando comparar o que é a solidão com a solitude. Vejam só, aqui nós temos a solidão. O silêncio pesa, perguntamos quem falta, e talvez seja um silêncio que dói, e não dói pouco. Já a solitude é um silêncio que acolhe. Quem sou eu quando estou comigo? Pense nisso. É um silêncio que abraçamos. É um silêncio que acalma. É um silêncio que encosta na nossa alma. Faz sentido, não faz? Depois do silêncio e solidão, existe o silêncio saudade. É o silêncio que tem memória. Ele consegue trazer para perto alguém que está longe. O passado entra pela porta sem pedir licença. É um encontro profundo, diferente. É como uma tomada instantânea que nos conecta com algo ou com alguém que está longe ou que vivemos. Uma música, uma foto, uma tarde cor-de-rosa, um perfume, uma sensação, uma data no calendário, talvez uma cadeira vazia, a lembrança de um sol quentinho num lugar que tivemos e que nos fez bem. O passado entra pela porta sem pedir licença. Imaginem comigo, alguém abre a porta de um armário e entre tantas as coisas encontra uma roupa. Uma roupa comum, é apenas um tecido, mas a pessoa que segura essa roupa não vê apenas um tecido. Ela fica em silêncio, ela segura uma lembrança, um abraço, uma voz, um tempo que não volta. Você já viveu isso? Alguma coisa que traz uma sensação de volta, um encontro com o passado. E os objetos aprendem a guardar esses silêncios. As situações aprendem a guardar esse silêncio. Eu me lembro até de tardes cor-de-rosa de novembro. É um mês que me marca muito e me silencia nessa saudade. A saudade é o amor tentando conversar com uma ausência. A saudade é o amor tentando conversar com uma ausência. Talvez por isso doa tanto. É um silêncio que costuma ir fundo dentro da gente, mas não precisa nos corroer. A saudade pode ser o alimento desse amor. Sim, tentando conversar com uma ausência, mas a saudade, ela precisa ficar no lugar onde vivemos, no aqui e agora, que nos complete e nos anime,
porque num lugar dentro de nós essa lembrança pode existir, sem impedir que a vida continue. Muito importante a gente entender isso. Nem toda dor pode ou precisa ser apagada. Ela precisa ser transformada. A dor da saudade tem que trazer para a gente a sensação de comunhão, de união. E em vez de dor, sensação de continuidade, sensação de presença. Vamos pensar num lugar bonito em que tivemos e que nos dá saudade daqueles momentos gostosos que vivemos naquele lugar. É um silêncio que vem também. E a gente pode alimentar pela lembrança aquele momento gostoso. Então, o silêncio e saudade não é necessariamente ligado a uma pessoa. Pode ser um evento, um lugar, uma situação que vivemos. Até o silêncio e saudade pode nos ligar à nossa própria juventude, onde a gente lembra, puxa, quanta coisa legal que a gente fez e que hoje a vida traz de uma forma diferente, dentro das nossas limitações, dentro das nossas condições sociais, afetivas, etc. E vamos mais em frente. Junto ao silêncio e saudade, podemos pensar no silêncio perda, quando a vida muda sem pedir permissão. Fazemos planos, marcamos datas, criamos expectativas, imaginamos a próxima viagem, o próximo conteúdo. Então, alguma coisa acontece. E há uma perda, não só a morte, mas lugares. Às vezes somos levados a fazer mudanças que não esperávamos fazer. Mudança de emprego, mudança nos relacionamentos, sonhos que não poderão ser realizados e até as versões de nós mesmos. Constatar que já não somos mais a mesma pessoa. Quem já olhou numa foto antiga e pensou, eu era outra pessoa? A vida muda e nós mudamos com ela. A pergunta não deve ser como voltar a quem eu era, mas quem estou me tornando depois do que vivi. Esta é uma das perguntas centrais de quando o silêncio acontece, porque entre a perda e o renascimento existe um espaço, muitas vezes silencioso. Vamos entender isso com o nosso coração. Quando uma árvore está submetida a uma tempestade de granizos, quebram-se seus galhos, fere-se o seu tronco, mas ela continua sendo a árvore. Ela não é a mesma, mas ela continua sendo. Então, quando existe uma perda, o silêncio da perda deve nos colocar num patamar maior, melhor, aprendendo a lição que a vida trouxe. Dentro desse conceito, ainda com o sentimento do silêncio, saudade, encostamos no outro tipo de silêncio, o silêncio vazio. Veja só, o silêncio vazio é quando alguma coisa terminou e a outra ainda não começou. É como se estivesse entre duas estações. O trem que te trouxe já partiu e o próximo ainda não chegou. O que fazemos? Aí a gente encontra o silêncio. Esperamos. Uma hora o trem chega. Mas quem gosta de esperar? A gente quer saber tudo, a gente quer entender tudo imediatamente. A pergunta mais comum que fazemos é por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por que o trem me deixou nessa estação? Por que o outro não está aqui me esperando? Por quê? Para quê? Quando isso vai passar? O que eu faço agora? A vida nem sempre responde imediatamente. É aí que o silêncio vazio aparece. Às vezes você já viveu alguma coisa assim. Depois de uma separação, depois de se aposentar, quando os filhos saem de casa, depois de perder alguém, depois de ter de abandonar um sonho. Esse espaço entre algo que terminou e aquilo que ainda não começou é o silêncio vazio. E o que fazer com esse silêncio? Nem tenho todas as respostas, mas uma coisa eu aprendi: o vazio também pode ser encarado como espaço. É como uma casa vazia esperando uma nova história, como uma página em branco esperando algumas letras e algumas palavras, esperando o próximo capítulo. Talvez você não saiba o que escrever, mas tudo bem, tudo bem. Talvez tudo comece com a coragem e a paciência, com a ação. Esse é o momento onde você
tem que sentir o silêncio como pausa necessária para você compreender a lição que veio e preparar-se para a próxima que está por vir. E vamos mais longe. O silêncio e aceitação. O silêncio e aceitação é muito difícil de viver. Aceitar deve ser uma das coisas mais difíceis da vida, o que não é desistência. Você não vai desistir das coisas. Aceitar não significa concordar com o que aconteceu. Não significa sentir que a perda foi justa. Não significa cair no conformismo. Ah, paciência, é minha vida, é minha cruz. Não. Aceitar significa reconhecer a realidade. Você não escolheu, mas aconteceu. Aconteceu. Negar a realidade é gastar um enorme tempo, uma energia muito mal canalizada. Ficamos nos perguntando por quê? E se eu tivesse feito diferente? Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Sim, tudo isso é humano. Mas não podemos ficar presos nisso. Imaginem um rio. Tentar nadar contra a correnteza, a gente fica exausto. Mas o rio não é nosso inimigo. Somos nós que estamos lutando contra a força da própria vida, contra a direção da água. Aceitar é compreender a correnteza e nadar em outra direção. Observar o fluxo da vida, observar o caminho que a água está indo, para então você fazer a escolha. A vida não volta. As pessoas que se foram não voltarão. Os sonhos que não puderam ser realizados também não voltarão. Não serão realizados como gostaríamos. Alguns capítulos realmente se encerraram. Aqui é que acontece o silêncio e aceitação. Menos doloroso que o silêncio vazio, mas igualmente e profundamente transformador. A aceitação não apaga a dor, não elimina a saudade, não faz desaparecer cicatriz, mas nós não podemos permitir que elas governem. Tudo passa a ser aprendizado e lembranças. E no aprendizado você pode adquirir força e determinação. Uma pergunta: será que não tem aí na sua vida alguma realidade que você está querendo ligar? Você não estará preso em algo que viveu ou fugindo de uma necessidade de recomeçar, de mudar, de se transformar? Aí veio a famosa frase: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, cada um pode começar agora e fazer um novo fim. Essa frase é a aceitação ativa, tá? Vamos nessa. Bom, existem silêncios que não doem. Até agora a gente só falou de silêncio que dói, né? Você já esteve em algum lugar, em algum momento, em que não precisava dizer nada? Talvez num tempo, diante do mar, olhando o céu, às vezes olhando uma vista longe através da sua janela, ou ao lado de alguém com quem o silêncio não é desconfortável. Já viveu isso? Nesse momento não existem perguntas, não existem críticas, não há incômodos. Às vezes esse momento é muito curtinho, mas esse é o momento do silêncio e paz. Você não precisa de nada, não quer nada. A mente silencia, a alma se aquieta. Você está pleno no aqui e agora. Você descansa. Descansa de ter de, né? Ter de falar, ter de cozinhar, ter de limpar, ter de pensar, ter de resolver, ter de dar uma resposta. A alma se aquieta. Bom demais, né? E o mais gostoso disso, gente, é que esse silêncio, ele pode ser estimulado para acontecer. Olha que maravilha! Todos os silêncios que trouxemos até agora e o que eu vivi e que tentei colocar nesse livro foram silêncios das situações, das vivências, das experiências da vida. E aí, o silêncio paz, quando conscientizado, ele alimenta a alma. Mas você pode construir o silêncio paz, aprender a criar pequenos momentos que a gente chama de ilha de recuperação, sabe? Aquele momento que você pode parar um pouquinho, respirar fundo, sentir aquela energia, estar no aqui e agora.
prolongar esse momento através de uma entrega, onde você possa só respirar, só sentir o ar entrando e saindo do seu corpo. É um exercício, e no exercício o aprendizado. E quanto mais você exercita, mais você esparrama esse silêncio em outras situações da vida. Basta começar, exercitar. E vamos mais longe um pouco. O silêncio consciência. Este é um silêncio que encontramos dentro de nós. É nele, é neste silêncio que encontramos às vezes as perguntas mais desconfortáveis, perguntas importantes. Por que eu continuo onde ainda não sou feliz? Por que estou me sentindo culpado com essa situação? Por que espero tanto a aprovação dos outros para continuar? Por que a opinião do outro pesa tanto na vida? Por que eu não pensei antes de agir? Por que eu não respirei antes de falar? É nesse silêncio que paramos de culpar o outro, por culpar o mundo, o barulho externo. Ele mostra o que escondemos até de nós mesmos. Quando a gente diz sim, quando na verdade a gente quer dizer não. Quando a gente diz um bom dia desejando nunca ter visto aquela pessoa, tem muito a ver com o estado de consciência. Ficarmos cientes, presentes em nós mesmos, a nossa verdade íntima. E essa verdade íntima, quando entra nesse silêncio, pode provocar a reforma íntima. Não podemos mudar aquilo que a gente recusa ver. Existe dentro de nós. E não é um silêncio para gerar dor, é um silêncio para gerar luz, luz, verdade. É um silêncio que desperta o compromisso com o propósito. Veja bem, para que vivemos? Para que estamos aqui? É pelo silêncio consciência que a gente olha se a gente está tendo compromisso com aquilo que nos propomos ser nesta vida. Ele faz compreender o que a experiência veio ensinar. É só através do silêncio consciência que a gente começa a ver o quanto a vida nos presenteia, o quanto precisamos ser gratos de verdade, dar valor, ainda que aquela situação não seja agradável, ela está nos lapidando, ela tem um ensinamento. É nesse silêncio consciência que a gente também tem a ação moral. O que é ação moral? É aquilo que fazemos quando ninguém está nos olhando, aquilo que a nossa consciência determina. Um exemplo clássico, quando a gente vê aquele sinalzinho na parede, sorria, você está sendo gravado. A gente toma mais cuidado com o que a gente está fazendo. Mas no silêncio consciência, você sabe o que você estaria fazendo se não tivesse uma câmera te gravando. Esse é o estado mais claro da consciência agindo. É esse silêncio que provoca a nossa evolução enquanto seres humanos, enquanto seres espirituais. E é um silêncio como um espelho, porque ele reflete quem nós somos. Não acusa, mas mostra. Traz o acesso à presença divina. Como que é isso, Vera? Sim, esse silêncio consciência, ele acessa a nossa luz interior. E quando você conecta, e eu tento passar isso o mais na prática possível quando conto minha história no meu livro, é exatamente por isso. Sentir com clareza a proteção que nós temos, as bênçãos que a vida nos dá. Nada nos falta. Precisamos aprender que esta vida é realmente uma escola. Temos que passar por ela, nos adaptando, aprendendo, nos transformando. E com esse acesso à luz divina dentro de nós, nós transcendemos a vida. Nós olhamos a vida além da matéria, acoplamos a matéria à espiritualidade e finalmente podemos evoluir. Vamos mais. A partir dos silêncios vêm os renascimentos, né? Eu disse, quando o silêncio acontece, uma jornada entre silêncios, perdas e renascimentos.
Quando a gente fala em renascimento, a gente pensa em algo grandioso, uma transformação completa, até uma nova vida. Mas quase nunca é assim que funciona. Os renascimentos chegam sem fazer barulho. Às vezes é levantar da cama num dia difícil, sabendo que vamos enfrentar algo pesado. Renascimento é sorrir sem sentir culpa, amar novamente, pedir desculpas e tomar uma atitude diferente, uma nova amizade, um perdão aqui, outro acolá. O renascimento, às vezes, é simplesmente você sentir: eu ainda estou aqui, eu posso continuar. Mesmo que a vida me traga pesados eventos, situações de tristeza e dor, eu estou aqui ainda. E quando você pensa assim, você está renascendo. É como escrever um livro em que a vida pode ter arrancado algumas páginas, sem a sua permissão, mas de alguma forma te trouxe força, coragem, luz. Então, conversamos com a vida. Lembrem-se que quando a gente começou esse papo, eu falei que o silêncio pode ser uma forma de vida, da vida conversar com a gente. Eu acredito sim que ela fala conosco de várias formas. Através de encontros, despedidas, de conquistas, perdas, mudanças de rumo. O problema é que queremos sempre mensagens agradáveis, mas existem os silêncios. Talvez amadurecer seja aprender a conversar também com eles. Então vejam, quando o silêncio e solidão acontecer, pergunte quem está faltando, mas pergunte também se você tem estado presente para si mesmo. Quando o silêncio e saudade acontecer, permita que o amor encontre um lugar dentro da memória. Quando o silêncio vazio acontecer, não tenha pressa de preencher todos os espaços. Vá devagar, tenha calma, paciência, confie. Quando o silêncio consciência acontecer, tenha coragem de olhar, deixe a porta aberta. Olhe para dentro de você, se reconheça, abrace, se acolha e confie que você pode. E quando o silêncio paz acontecer, não faça nada, apenas fique, porque talvez quando o silêncio acontece, seja a vida falando com a nossa alma. Eu espero de coração que essa tradução do silêncio, como foi na minha vida, sirva para você também, na sua própria jornada, encontrando mais paz, exercitando a paz e entendendo o silêncio como um bom amigo que nos conduz, nos ampara, nos sustenta e nos transforma. Sejam todos muito felizes.